coração, para que a palavra possa estar impactando a sua vida, amém? Pai, nesse momento, Deus, eu me coloco como canal de bênção, Pai. Assim, Deus, como o Senhor fala comigo a todos os momentos, que eu possa estar falando novamente, Pai, conosco. Deus, que essa palavra possa estar abrindo os nossos olhos, possa estar trazendo mudança, Deus, para as nossas vidas. E que nós, Pai, possamos sair dessa porta, Deus, para fora com outra perspectiva e com outro olhar, Pai. É nisso que cremos, ó Deus. Nós cremos no direcionamento do Espírito Santo e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar. Abre a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou trazer para as nossas vidas hoje algo que eu li no começo da semana e eu fiquei tentando entender e que chegou um certo momento que eu fui muito confrontada por essa palavra, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 10 até o versículo 19. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo isso, tá bem? Amém, irmãos? Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é nisso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizei alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou. Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos de compaixão dentre todos os homens. Do 11 em diante, eu comecei a me perguntar por que tantas vezes falar, né? Se Cristo não ressuscitou, e começou afirmando. E isso me trouxe ao meu coração, para a minha vida, que um estilo de vida de quem crê na ressurreição. Um estilo de vida de quem espera a vinda de Jesus. Paulo, quando ele fala, né, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, ele fala de quem ele é em Cristo, do que ele faz, ele fala de como ele conduz a vida dele. E ele tinha autoridade para falar, porque o estilo de vida que Paulo levava fazia com que as pessoas esperassem esse Jesus. O estilo de vida de Paulo demonstrava para as pessoas. Quando eu acabei a leitura em casa, o Espírito Santo trouxe à minha memória um desastre, né? Eu fiquei imaginando um desastre. E um especialista naquela situação, avisando para quem não entende, né, que esse desastre ia acontecer. Dependendo de como esse especialista se portava, era como nós íamos nos comportar, né? Então, assim, se é algo muito perigoso, logo o estilo de vida de quem está nos anunciando o que vai acontecer, vai fazer com que a gente junte nossas coisinhas e, procura um lugar bem alto, se é uma barragem que vai explodir, se é um terremoto que está vindo. Então, aquilo que aquela pessoa que entende está falando sobre o que vai acontecer, vai causar em nós um medo que vai nos preparar para esse momento. A igreja hoje, ela é o especialista que anuncia a vinda de Jesus. Só que a igreja, ela tem se portado de uma forma onde nós falamos muito e demonstramos pouco. Então, no dia que eu li, eu até conversei com o Ney. Eu falei assim, Ney, você imagina lá, né, em Brumadinho. O engenheiro sabe que a barragem vai estourar e ele sai correndo. Então, o medo daquele engenheiro vai fazer com que as pessoas saiam dali mais rápido.
E a calma daquele engenheiro vai fazer com que as pessoas pensem, eu vou trabalhar até de tarde, vou garantir minha diária, eu tenho que passar em casa, a minha mulher está no cabeleireiro, a minha mulher está no shopping, eu preciso pegar meus filhos na escola. O tamanho da intenção e do entendimento daquele homem vai fazer com que as pessoas saiam muito rápido daquele local, né? E nós não temos demonstrado nesse dia, o que veio à minha memória é como alguém olha para mim e vê que eu estou esperando a vinda de Jesus. Como alguém olha para a minha vida e vê que a qualquer momento, isso aqui tudo vai virar de cabeça para baixo, sabe? Isso aqui tudo vai virar um escarcéu, aonde pessoas vão morrer, aonde pessoas vão falar que Deus não existe para não morrer. E o meu estilo de vida tem demonstrado isso. Na minha e na sua casa, os nossos filhos, eles conseguem ver que a nossa preocupação é constante na vinda de Jesus. Paulo, quando ele fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, ele falava de como ele vivia, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui. Paulo, ele é um pregador do evangelho, um testemunho de Cristo. Ele é um colaborador da igreja, um discipulador. Paulo é alguém que se desdobra para que o evangelho seja anunciado por onde ele for. Então, Paulo, mesmo preso, ele conduzia a igreja, mesmo ele preso, ele discipulava, mesmo ele preso, ele se preocupava com quem estava em pecado, mesmo distante, ele conduzia a vida dele dessa forma. Porque naquele momento, Paulo esperava a vinda de Jesus. Então, a preocupação de Paulo era, se Jesus vir agora, quanto menos pessoas ficar, é melhor. Então, ele se desdobrava para que esse temor e essa consciência fosse gerado nas pessoas. Cristo está sendo pregado? A gente escuta sempre falar, né? O pastor Sansão fala, o pastor Sebastião fala, que o que a gente fala, né, ela vai induzir as pessoas, mas as nossas atitudes vai gerar no outro uma mudança, né? Se o evangelho está sendo pregado através da minha vida, por que os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu quero para essa vida é mais importante do que esperar a vida de Jesus? Você já parou para se perguntar por que o seu final de semana, a sua pizza, o sair com a família, o carro que eu quero comprar, a semente minha que não nasceu, a viagem que uma pessoa quer fazer, por que esses projetos eles são mais importantes para a nossa vida? Aí, né, no momento eu fiquei pensando, mas não são. São. Porque o meu estilo de vida mostra que os meus projetos, eles são mais importantes do que a vinda de Jesus. E aí, né, no versículo 19 ele fala, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos de compaixão entre todos os homens, inclusive entre os que não aceitaram Jesus. Se nossa esperança está na faculdade, no trabalho, se a nossa esperança está no almoço, na janta, na festa, na virada do ano, se a nossa esperança está no ajuntar dinheiro para realizar um sonho, então a gente faz parte desse versículo aqui. Nós somos mais dignos de compaixão do que as pessoas que não conhecem a Jesus. E não é que isso não é importante. Paulo, ele precisava de dinheiro para pregar o evangelho, ele viajava para pregar o evangelho, mas o estilo de vida de Paulo demonstrava que a vinda de Jesus era mais importante do que o dia a dia dele aqui. E nós, como igreja, nós somos aquele especialista que está pensando bem assim, vai estourar, mas eu acho que lá para o final do mês. Então, dá tempo eu pagar as contas, senão vão cortar minha energia, dá tempo eu ir no mercado, dá tempo eu fazer tal coisa. Ou então até assim, vai estourar lá para o final do ano que vem. Talvez o nosso estilo de vida tenha demonstrado para as pessoas que esse desastre não vai vir nessa geração. Que essas coisas que vai acontecer, né, que muitas pessoas falam, o anticristo, e não é a questão do anticristo. É que Jesus vai tirar daqui os seus. A nossa preocupação é, quanto mais pessoas para Jesus levar, seria o nosso entendimento, seria o nosso maior investimento, seria o nosso maior esforço, né?
Mas nós estamos levando a nossa vida de uma forma que as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas não têm por que se preocupar. Eles não estão vendo uma preocupação nas nossas atitudes. Nós, como igreja, estamos no nosso dia a dia falando para as pessoas bem assim: Jesus vai vir, mas não agora. Jesus até vai vir, mas ninguém sabe quando. Ou então assim: gente, não se preocupa, o meu tataravô falava que Jesus ia vir, então não se preocupa. Só que lá Paulo se preocupava. Naquele tempo, Paulo era um preocupado com a vinda de Jesus, com o espalhar do Evangelho, com pessoas sendo perdoadas, salvas, alcançadas. E muitas pessoas, elas podem pensar assim: então eu não preciso trabalhar, eu não preciso me preocupar com o meu dia a dia, eu só preciso esperar Jesus. Não é isso, amados. Nós precisamos demonstrar o nosso estilo de vida. Eu me perguntei nesse dia: a minha vizinha sabe que eu estou esperando Jesus? No dia que eu li isso aqui, porque eu fiquei questionando, porque tantos versículos falando, né? Se Jesus não ressuscitou, se ressuscitou, então são vários versículos. Mas não é duvidando ou afirmando. Eu entendi que Paulo queria dizer que quanto menos consciência, quanto menos responsabilidade eu tiver com as minhas atitudes, mais as pessoas vão ter esse pensamento: será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que não? Será que esses crentes são um bando de maluco? Porque as atitudes do cristão diz muito sobre o que ele está esperando. O milagre, né? Quantas são as pessoas que pegam o microfone e falam: eu fiz uma campanha e tal coisa aconteceu na minha vida. Eu semeei e isso nasceu. Né? Quantos são os testemunhos que a gente ouve sobre milagre, cura, né? Pessoas dentro da igreja com a sua história de vida, de superação, sua história de quantas coisas Deus tem feito. Como o Valdinei falou, nós temos motivo para agradecer a todo momento. Deus, Ele está a todo momento nos preparando para viver dessa forma, só que nós temos enxergado como o jovem rico. Tudo aquilo que Deus nos entrega, nós temos feito como o jovem rico. Pensando dessa forma, eu entendi assim que não era porque o jovem ele era rico, é porque aquilo que ele tinha segurava ele nessa terra. Então assim, o quanto ele se preocupava com o que ele possuía e como conduzia o que ele possuía, segurava ele nessa terra. Ele não tinha como esperar Jesus com o coração nas coisas que ele tinha. Então o problema não era ele ter, o problema era a importância que aquilo tinha para ele. Ele não precisava ter abandonado tudo, ele não precisava dar tudo, ele só não podia dar tanta importância para o que ele tinha acima de Jesus, né? Como o pastor nos ensina, Jesus não aceita ser o segundo, nem pelo dinheiro, que muitas das vezes a gente ouve pessoas falar bem assim, né? O dinheiro ele abre caminhos, o dinheiro ele dita regras, né? É bem difícil você ver um engravatado preso, é bem difícil você ver um bairro rico sendo muito assaltado. Mas essa é a perspectiva do mundo. Jesus, ele precisa ser o Senhor das nossas vidas, ao ponto daquilo que ele nos mandou fazer seja a coisa mais importante. Aquilo que ele nos deixou como ordenância seja o mais importante. E nesse dia eu me perguntei: se eu estou esperando Jesus, por que eu não vejo preocupação nos olhos dos meus filhos que estão desviados? Porque nada, eles deveriam olhar para mim e falar bem assim: meu Deus, eu gosto tanto da minha mãe, ela vai para um lugar e eu vou ficar aqui. Quando eles me encontram, é normal. E isso me constrangeu muito, porque se você vai sair da cidade e você nunca mais vai voltar, logo o seu filho vai ficar preocupado. Se ele sabe que você está preparado para sair daqui, para um lugar onde ele nunca mais vai te ver, ele vai fazer de tudo para ir com você. E o Espírito Santo falou comigo: se você está me esperando, por que o teu filho não está preocupado em ficar sozinho? Se você está me esperando, por que seus vizinhos não sabem que você está me esperando? Nós temos convidado pessoas para a célula, nós temos convidado pessoas para a igreja,
E às vezes essas pessoas não vêm. É porque nós estamos convidando essas pessoas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nós não estamos convidando essa pessoa para ir morar com Jesus. Porque muitas vezes nem nós mesmos estamos preocupados em morar com Jesus. Muitas vezes o dia todo passa e nós falamos com Deus, nós agradecemos, nós contamos nossos problemas, mas em nenhum momento a gente fala, então Jesus, que dia que vai ser? Se for agora. O dia no domingo, que eu estava ali fora, né, que estava cantando o louvor lá sobre a Nova Jerusalém, né? Eu falei para Jarlene, já imaginou, Jarlene, a gente está aqui fora, o céu vir se abrindo e começar aquele rebuliço todo e a igreja começar a subir? Só que isso são pensamentos que muitas das vezes passam na nossa cabeça em momentos assim. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos sendo evangelizados, alertados, cobrados. Quando um discipulador vai falar para o seu discípulo consertar a sua vida, a primeira coisa que ele fala é, amado, desse jeito você não tem como morar com Jesus. Aí nós somos avisados que Jesus vai levar um povo escolhido, um povo que espera por ele. Como as virgens, ele levou as que estavam esperando. Uma coisa que o irmão do pastor, o Everton pregou aqui, né, o irmão do pastor Sebastião pregou aqui na semana passada, que me chamou muita atenção, é ele falar sobre as 10 estavam dormindo. Né? Não era só as 5, era todas elas dormiam no momento que o noivo vinha. E elas acordaram porque ouve-se uma voz, né? Eis que vem o noivo. E por isso elas acordaram, porque todas estavam dormindo. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós não vamos poder falar que nós dormíamos. Jesus vai falar bem assim, eu quase fiquei rouco de tanto falar, eis que vem o noivo, né? E essa é uma palavra para que a gente venha, sabe, se preocupar com o nosso estilo de vida. E não é que aquele estilo de vida santarrão, não, sabe, amados? Onde você abaixa a sua saia lá no joelho para olhar para a saia da irmã que está no meio da canela, não. É um estilo de vida que faz com que as pessoas vejam que eu e você estamos esperando a vinda de Jesus. É um estilo de vida que faça com que as pessoas pensem bem assim, tem um povo se preparando para ir para um lugar, e eu preciso saber que lugar é esse. Eu quero saber que lugar é esse. É um estilo de vida onde as células, elas anunciam que Jesus está vindo. É um estilo de vida onde o meu comportamento, o seu comportamento, como discípulos de Jesus, anunciam que Ele está vindo. Nós podemos levar o nosso dia como nós temos levado. E talvez você pense bem assim, talvez você Valdelice, leva o seu dia dessa forma, eu não levo o meu. Amados, é certeza que a igreja leva a vida dessa forma. Porque as nossas vidas, elas são reflexo daquilo que nós vivemos com Jesus. As pessoas que eu e você alcançamos ou não alcançamos, é reflexo da vida que nós levamos. E se nós não temos alcançado pessoas, é porque nós não temos lugar nenhum para levar elas. O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, é o Espírito Santo que convence, não é eu e não é você. Então o problema está em nós. O problema está nas nossas vidas, nas nossas atitudes, na nossa falta de vida com Deus, na nossa falta de posicionamento diante das coisas do mundo. Talvez o que mais tem acontecido é isso não tem nada a ver. Tá tudo bem fazer isso, tá tudo bem assim. Tá tudo bem não fazer. Ou eu posso fazer amanhã. Esse livro fala sobre o livro de Coríntios e outras cartas. Fala de um homem que esperava Jesus de uma tal forma, que ele se doava de uma tal forma, que as pessoas, elas eram alcançadas de longe. Paulo não precisava vir aqui para demonstrar para mim e para você que ele estava esperando Jesus. Uma carta de Paulo ia fazer com que nós nos posicionássemos
e ficássemos esperando Jesus. O que Jesus pergunta para mim e para você nessa noite é: quantas vezes o seu pastor tem que subir nesse altar e gritar para você: eis que vem o noivo? Para a igreja acordar. Você já imaginou se tivesse dado tempo para as outras virgens encher a lamparina de azeite? Talvez o ano que vai se iniciar possa ser o último ano que eu e você tem para falar de Jesus. O ano que vai se iniciar pode ser a última chance que você tem por aquele parente, que eu tenho pelos meus filhos, pelo meu esposo que não serve ainda a Jesus, pelas minhas vizinhas. Possa ser que, porque nós não sabemos o dia, mas Deus sabe o dia que ele vem, o dia que o filho dele vem. Então Deus sabe o dia que o céu vai se abrir, o dia que Cristo vai vir, Deus sabe tudo isso. E talvez, assim como os discípulos não sabiam que estava se encaminhando para a crucificação e a ressurreição, nós também não sabemos. E foi chegando perto e eles foram começando a falar: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu não vou deixar, né? Pedro fala. Mas tudo aquilo precisava acontecer. Talvez o ano que vem ele seja o tempo que nós temos para acordar, para falar de Jesus, para ter um estilo de vida como quem espera, né? Como que uma pessoa se prepara para um casamento, né? Eu não casei vestida de noiva, mas eu imagino que a pessoa, desde muito cedo, ela tem um relacionamento com seu namorado, e eles começam a construir aquilo, e a menina prepara as coisas para casa, o rapaz começa a construir a sua vida. Só que nós, como igreja, nós não temos construído algo para apresentar diante de Deus. Nós, como ovelhas de Jesus, como discípulo, nós temos nos comportado como quem pensa bem assim: não, é só mais um tempo, vai passar. E vai vir outra geração. Uma vez eu me perguntei assim: será que eu vou ver a vinda de Jesus? Ou será que vai ser meus bisnetos, meus tataranetos? Enfim. Isso é algo que o dia a dia coloca na nossa cabeça para que a gente venha dormir. Para que o azeite se acabe e a gente seja pego desprevenido. Porque eu preciso levar a minha vida como quem espera Jesus agora. Então eu estou aqui falando e Jesus vai vir, e aí não vem, eu saio para fora, daqui para o meu caminho de casa, Jesus pode vir. E com esse pensamento, eu preciso imaginar que eu vou me apresentar diante de Deus. E eu não posso me apresentar de mão vazia. E aí aquela questão, mas a gente convida, a gente chama, né? Toda vez que eu convido a minha vizinha, ela tem uma desculpa. Mas o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, é Ele que convence, não sou eu. Será que nós perguntamos assim: Senhor, o que está de errado? Por que é o Espírito Santo que convence, eu só preciso abrir a minha boca e falar? Por que não tem acontecido? Por que as pessoas não têm vontade de vir conhecer esse Jesus que nós esperamos? Por que as pessoas preferem ficar num lugar onde elas, hoje na terra, todo mundo sabe que existe inferno. Todo mundo tem consciência que existe inferno. Porque é mais fácil ficar sentado, para as pessoas ficarem sentadas pensando assim: não vai dar tempo eu aceitar Jesus. Não, na velhice, lá, minha juventude, eu preciso aproveitar a minha vida. Sabe por que é fácil eu falar com meu filho e ele pensar bem assim: não, agora não. Por conta do estilo de vida que eu levo. Por conta do quanto eu estou preocupada com Jesus que vai voltar. Quando foi chegando os dias da mãe viajar, foi dando um aperto no coração, porque a gente sabia que ela ia, né? E aí ela bateu o martelo e falou assim: pelo menos 5 meses. Embora tenha alguns que falam que ela não aguenta 3, mas ela falou 5 meses. Nós ficamos, né? Foi um choradeiro na hora de se despedir, porque a gente sabia que ela ia viajar, né? No dia.
As pessoas sabem que nós vamos viajar, que nós vamos sair daqui, que vai chegar o momento onde nós não vamos mais estar nesse lugar. O nosso estilo de vida mostra que eu e você estamos nos preparando, onde nós não precisamos de bolsa, não precisamos de passagem, não precisamos guardar nenhuma penduricalho para levar, porque a gente se preocupa tanto com o que comprar, a gente não vai levar nada. É tão interessante o estilo de vida que a gente leva, que a Manu, ela tem 6 anos e ela fala assim: mãe, eu preciso tanto disso, quando ela quer uma coisa. E aí eu comecei a falar para ela: não precisa disso, você precisa de Jesus. Ela fala: você precisa de Jesus, você não precisa disso não. Qualquer coisa que ela vê anunciando para comprar, ela fala assim: mãe, eu preciso tanto disso. É porque os nossos olhos, eles estão nas coisas daqui. Os nossos olhos, eles estão no sapato, na roupa, no conforto. Hoje quase todo mundo está se preparando para o almoço ou ceia de Natal, para a virada do ano. E se Jesus vinha antes? Nós pensamos nisso? Ou nós achamos que Jesus vai vir depois da ceia de Natal, então nós vamos comprar roupa, vamos se preparar, vamos juntar o dinheiro para o peru, né? Quem compra o peru. Nós vamos se preparar para esse evento. Nós nos preparamos para a virada do ano, para o Natal. Nós nos preparamos para a campanha da semeadura, que é algo muito importante, que faz com que gere uma fé no nosso coração. Mas o essencial é que nós venhamos nos preparar e esperar ansiosamente para a vinda de Jesus. Como as pessoas podem identificar que não sou daqui? Você consegue fazer essa pergunta para você? Como que as pessoas podem olhar para mim e perceber que eu não sou daqui? A Bíblia fala que nós somos forasteiros, que nós não somos deste mundo. Logo, eu não sou desse mundo, as coisas desse mundo, elas não têm que me prender. Lendo o livro de Coríntios, eu não lembro agora o local, que terminei 2 Coríntios, que ele fala sobre o investimento das pessoas para que ele evangelize. Não é que ele não se preocupava com o dinheiro, é que o dinheiro dele ia para o lugar certo. O dinheiro que vinha para a mão dele tinha um destino. O nosso dinheiro, eu me fiz uma pergunta: aceitar Jesus trouxe benefício só para a minha vida? Para o meu esposo, para minha mãe, para os meus irmãos, né? Ou aceitar Jesus tem feito a diferença na vida das outras pessoas? Aceitar Jesus trouxe qual tipo de mudança, né, para o lugar que eu moro? Eu li outro dia que a estatística do tanto de cristão, né, que existe no Brasil, e o Brasil é o que é. A gente espera que o Bolsonaro muda, a gente espera que o Senado muda, a gente espera que os deputados façam algo para mudar, a gente espera que a lei faça algo para mudar. Mas a pesquisa mostra que mais da metade é cristão. E tem uma pesquisa que em 2050 e não sei quanto, diz que 90% das pessoas vão conhecer Jesus, vão estar servindo. Então, se nós fôssemos, eu fico imaginando lá em Atos, aquele 12 homens fazendo a diferença no lugar onde eles moravam, onde eles estavam. Aí Paulo faz a diferença num monte de lugar. Então ele viaja para a ilha, para um monte de lugar, e ele faz a diferença. E nós somos bem a metade dos cristãos, e o mundo parece um desastre. Quando o pastor deu aqueles papel para responder, uma coisa que me chamou a atenção quando eu coloquei, fazer o que é certo, é muito fácil quando você não tem prejuízo. Então a gente faz o que é certo, a gente devolve os impostos, a gente não rouba, não mata. Por quê? Porque faz mente que se eu roubar eu vou presa. Se eu matar eu vou presa. Se eu pegar emprestado e não devolver, eu nunca mais pego. Ninguém nunca mais me empresta.
Se eu comprar e não pagar, ninguém me vende. Jesus espera de mim e de você mais do que o que é regra aqui na terra. O que é lei, sabe? O que é padrão da sociedade para ter uma boa convivência. Porque tudo isso que é lei é para que nós, como seres humanos aqui na terra, tenhamos uma boa convivência. Então o que Jesus espera de mim e de você é que nós venhamos ser mais do que isso. Nós venhamos fazer mais, melhorar mais. Porque ser correto vai só me beneficiar. Agora, você imagina pessoas sendo presas por falar a verdade. Não por roubar, por matar. Pessoas sendo degolada, queimada viva, por anunciar que Jesus ressuscitou e que perdoa pecados e que vem buscar o seu povo. Pessoas tomando prejuízo por falar a verdade, por falar de Jesus, por falar que Ele salva, por bater de frente com o sistema, por não cair em corrupção, por não subornar, por devolver seus impostos. É isso que Jesus espera de mim e de você. Para terminar, eu quero que você fique com essa imagem na sua cabeça. Se você tivesse naquela barragem quando ela explodiu, acho que todo mundo assistiu aquele lamaçal encobrindo as pessoas. Se você tivesse naquele lugar, se a pessoa que anunciava que aquela barragem ia estourar, se levasse uma vida como eu e você anunciamos que Jesus vem, você teria ficado atolado naquele barro ou você teria conseguido fugir daquele lugar? Eu quero que essa palavra, amado, traga para a nossa vida um pouco de reflexão. Porque isso me constrangeu, me fez chorar, me fez repensar algumas coisas. Só que aquilo que Deus confronta na gente, a gente tem uma dificuldade de pôr em prática. Você sai daquele lugar impactado da sua leitura, da sua oração. Aí quando chega na porta, se você não voltar uma hora depois e ler de novo, você leva a vida do mesmo jeito. Se você não voltar para trás e olhar de novo, e essa palavra eu li, e aí eu escrevi, ficou lá num bloco de folha de casa. E aí eu ainda falei bem assim, Paqueta, eu vou fazer isso aqui digitalizado e vou pregar na geladeira. Porque eu preciso olhar e eu preciso entender que eu preciso esperar Jesus como quem anuncia que algo muito grande vai acontecer. E a minha atitude precisa gerar no coração dos meus filhos uma mudança, gerar na onde eu moro. Então eu quero que você fique com essa imagem na sua cabeça, imaginando. E saber que Jesus, mais uma vez, Ele dá uma oportunidade para que nós venhamos esperar por Ele como um soldado, sabe, de prontidão, anunciando que Ele venha com palavras e com atitudes. Amém, amados?